Meu querido filho, minha querida filha, você já acordou de madrugada com o coração apertado, pensando nas contas que não fecham, nas dívidas que parecem não ter fim, na sensação de que por mais que você trabalhe, por mais que você tente, por mais que você ore, algo continua bloqueando a sua bênção? Você já olhou para a sua vida e se perguntou: por que para os outros parece tão mais fácil? Por que a provisão demora tanto a chegar até mim? Será que Deus se esqueceu de mim? Eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora e preste atenção, porque o que eu tenho para te dizer hoje não é uma mensagem qualquer. É uma palavra que eu preparei especificamente para esse momento da sua vida, para esse exato segundo em que você está assistindo a este vídeo. Não é coincidência. Não foi por acaso que você clicou aqui. Eu te trouxe até aqui porque chegou a hora de eu abrir os seus olhos para algo que vai mudar completamente a forma como você vê a sua situação financeira, a sua caminhada de fé e o poder que existe dentro de uma oração verdadeira. Hoje eu quero te falar sobre Salomão, um homem que recebeu de mim uma das maiores riquezas que já existiram sobre a face da terra. Um homem que construiu um templo para a minha glória. Um homem que governou com sabedoria e cuja prosperidade tornou-se lenda entre as nações. Mas o que poucos entendem é o que aconteceu antes de toda aquela riqueza. O que poucos sabem é que havia uma oração específica, um momento específico, um posicionamento de coração específico. E foi isso que abriu os céus para Salomão. E é isso que eu vim te ensinar hoje. Porque se Salomão, um ser humano como você, com medos, com inseguranças, com o peso de uma herança enorme que ele não sabia se ia conseguir carregar, se Salomão foi capaz de se posicionar diante de mim da forma certa e ver as portas da provisão se abrirem, então você também pode, e não apenas pode. Você vai, se você escolher ouvir a minha voz hoje. Eu sei o que você tem enfrentado. Eu vejo cada noite de preocupação. Eu ouço cada suspiro cansado. Eu estou presente em cada momento em que você olha para a sua conta bancária e sente aquela angústia apertar o seu peito. E eu preciso que você saiba. O que está acontecendo com você não é porque eu não me importo. Não é porque eu te abandonei. Não é porque você não merece. Existe algo muito mais profundo acontecendo e hoje eu vou te revelar o que é. Você está pronto? Você está disposto a ouvir, a crer e a agir sobre o que eu vou te falar? Se sim, escreva agora nos comentários. Escreva nos comentários. Eu estou pronto para receber minha provisão. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca! Meu querido filho, minha querida filha, deixa eu te contar algo que aconteceu numa noite muito especial, há milhares de anos, mas que ressoa com tanta força no seu coração hoje quanto ressoou naquela época. Salomão tinha acabado de se tornar rei de Israel. Ele era jovem. Ele era inexperiente. E o peso daquele trono era imenso, porque antes dele tinha estado Davi, seu pai, um homem de guerra, um homem que tinha lutado com unhas e dentes por cada pedaço de terra, por cada vitória, por cada promessa que eu havia feito ao povo de Israel. E agora era Salomão quem precisava continuar essa história. E a verdade é que ele estava com medo. Naquela noite, eu apareci para Salomão em Gibeão, num sonho, e disse a ele: pede-me o que queres que eu te dê. Imagina esse momento,
o Deus do universo, o Criador dos céus e da terra, o Senhor de toda a criação, aparece para você num sonho e diz: pede o que você quiser, o que você pediria. Pense bem antes de responder. A maioria das pessoas, e eu conheço o coração humano profundamente, pediria riqueza imediatamente. Pediria saúde, pediria longevidade, pediria poder sobre os inimigos. Coisas boas, sem dúvida. Mas Salomão fez algo diferente, algo que mudou tudo. Salomão respondeu: Tu mostraste grande misericórdia ao teu servo Davi, meu pai, porque ele andou diante de ti em verdade, em justiça e em retidão de coração para contigo. E tu lhe guardaste essa grande misericórdia, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. E eu sou um jovem pequenino, não sei como sair nem como entrar. E o teu servo está no meio do teu povo que escolheste, um povo grande, que não se pode numerar nem contar por sua multidão. Dá, pois, ao teu servo um coração que saiba ouvir, para julgar o teu povo, para que eu possa discernir entre o bem e o mal. Porque quem poderá julgar a este teu povo tão grande? Filho, filha, você consegue ver o que aconteceu ali? Salomão não pediu riqueza, Salomão não pediu poder, Salomão não pediu glória, Salomão pediu sabedoria, e não qualquer sabedoria, ele pediu a sabedoria de me ouvir, um coração que sabe ouvir, e isso agradou profundamente ao meu coração, tanto que a minha resposta foi simplesmente esmagadora, porque pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para discernir o que é justo. Eis que faço conforme as tuas palavras. Eis que te dou um coração sábio e inteligente, tal que antes de ti não houve outro como tu, nem depois de ti se levantará outro como tu. E também o que não pediste te dou, riquezas e glória, de tal modo que não haverá rei algum semelhante a ti em todos os teus dias. Você entende o que isso significa para a sua vida hoje? Quando Salomão buscou primeiro o meu coração, quando ele colocou o relacionamento comigo acima de qualquer outra coisa que ele poderia ter pedido, quando ele reconheceu sua própria limitação e sua dependência total de mim, as riquezas vieram como consequência. Não como resultado de estratégia humana, não como fruto de esperteza ou de articulação política, mas como derramamento natural do meu favor sobre aquele que me coloca em primeiro lugar. E eu quero que você entenda algo muito importante aqui. A oração de Salomão não foi uma oração de desespero, não foi uma oração de alguém que estava desesperançado, caído, sem saída. Foi uma oração de alguém que conhecia o meu caráter. Salomão começou lembrando da misericórdia que eu havia mostrado ao seu pai Davi. Ele não começou com pedido, ele começou com reconhecimento, ele começou com gratidão pelo que eu já havia feito. E isso é um princípio que eu quero gravar no seu coração hoje, porque é um princípio que vai transformar a sua vida de oração. Quantas vezes você chegou diante de mim apenas com pedidos? Quantas vezes a sua oração foi uma lista de necessidades, uma enumeração de problemas, um clamor de desespero, sem primeiro parar para reconhecer quem eu sou, o que eu já fiz e a fidelidade que eu tenho mostrado ao longo de toda a sua vida? Não estou te repreendendo, estou te ensinando. Porque existe uma diferença enorme entre orar como alguém que está tentando convencer um Deus relutante a agir e orar como alguém que conhece o coração de um pai que já quer dar e que simplesmente precisa que você se posicione da forma certa para receber. Salomão também demonstrou algo extremamente poderoso nessa oração: humildade. Ele disse: Eu sou um jovem pequenino, não sei como sair nem como entrar. Ele reconheceu sua limitação. Ele não chegou arrogante, achando que sabia o que precisava. Ele chegou vazio de si mesmo.
E isso é exatamente o que permite que eu te encha com o que você precisa. Eu não consigo encher aquilo que já está cheio de orgulho, de autossuficiência, de certezas que na verdade são ilusões de controle. Mas quando você chega até mim dizendo, Senhor, eu não sei o caminho, eu não sei como sair dessa, eu preciso de Ti. É aí que eu começo a agir de formas que estão completamente além da sua compreensão. E há mais um elemento nessa oração que eu não posso deixar passar. Salomão pediu sabedoria pelo povo. Ele não pediu para si mesmo de forma egoísta. Ele pediu porque entendia que a sua prosperidade tinha um propósito maior: servir aqueles que estavam sob a sua responsabilidade. E filho, filha, eu preciso te perguntar algo delicado aqui. Quando você ora por provisão financeira, qual é a motivação do seu coração? Você quer prosperar só para resolver os seus problemas, ou você carrega no coração a visão de que a sua prosperidade vai impactar família, vai ajudar outras pessoas, vai ser instrumento da minha graça no mundo? Porque quando a sua oração tem um propósito maior do que você mesmo, ela sobe de uma forma diferente. Ela toca o meu coração de uma forma diferente. A sabedoria que Salomão pediu não era conhecimento intelectual, não era habilidade administrativa, era discernimento espiritual, a capacidade de enxergar além do que os olhos físicos podem ver, de ouvir além do que os ouvidos naturais conseguem perceber, de tomar decisões alinhadas com a minha vontade, em vez de alinhadas com a pressão das circunstâncias. E eu quero que você saiba, essa mesma sabedoria está disponível para você. A Bíblia diz, em Tiago, 1:5, que, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Liberalmente, generosamente, sem me lembrar das vezes que você errou, sem me lembrar das vezes que você duvidou, sem me lembrar das vezes que você afastou de mim. Eu dou sabedoria a quem pede, ponto final. Então a primeira chave que eu quero depositar no seu coração hoje é esta: antes de pedir riqueza, peça sabedoria. Antes de pedir que eu mude as suas circunstâncias, peça que eu mude a forma como você enxerga as suas circunstâncias. Antes de pedir dinheiro, peça discernimento para saber o que fazer com o dinheiro que já está chegando. Porque a provisão sem sabedoria pode ser destruidora, mas a sabedoria inevitavelmente produz provisão. Meu amado filho, minha amada filha, preciso quebrar uma mentira que talvez tenha se instalado no seu coração há muito tempo. Uma mentira que o inimigo plantou de forma tão sutil, tão gradual, tão disfarçada de espiritualidade, que muita gente nem percebe que está acreditando nela. A mentira é esta, que a pobreza é sinal de humildade espiritual, que passar necessidade é uma forma de ser mais agradável a mim, que prosperar financeiramente é algo mundano, algo que vai afastar você de mim, algo que só os carnais desejam. Isso é uma mentira, e preciso que você ouça isso com toda a clareza. Isso é uma mentira do inimigo, projetada especificamente para te manter paralisado, para te manter com medo de prosperar, para te manter conformado com uma vida de escassez, enquanto ele ri da sua ingenuidade espiritual. Eu sou o mesmo Deus que fez Abraão tão rico que reis negociavam com ele como um igual. Eu sou o mesmo Deus que tirou José de uma prisão e o colocou como segundo no comando do Egito, o país mais poderoso da época. Eu sou o mesmo Deus que deu a Jó, após o período de teste, o dobro de tudo o que ele havia perdido. Eu sou o mesmo Deus que prometeu ao povo de Israel uma terra que transbordava em leite e mel, não uma terra de sobrevivência, mas uma terra de abundância. Eu sou o mesmo Deus que usou a prosperidade de Salomão para atrair nações inteiras para o conhecimento de mim mesmo, inclusive a rainha de Sabá, que veio de longe para ver com seus próprios olhos o que meu favor fazia na vida de um homem que me temia. Filho,
Filha, olha para o que eu disse em 3 João 1, 2. Amado, em tudo desejo que te vás bem e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Em tudo desejo que te vás bem. Isso inclui suas finanças, isso inclui sua conta bancária, isso inclui as suas contas pagas, a comida na sua mesa, a roupa no seu corpo, o teto sobre a sua cabeça e muito mais além disso. Eu não sou um pai que fica feliz vendo seus filhos passando necessidade. Nenhum pai saudável fica, e eu sou o pai perfeito. Agora, preciso te dizer algo importante para que você não confunda as coisas. Quando eu falo sobre prosperidade, não estou falando sobre aquele evangelho distorcido que transforma a fé em uma máquina de produzir dinheiro, que promete carros e mansões em troca de sementes financeiras jogadas para líderes religiosos, que usa o meu nome para manipular pessoas vulneráveis em busca de ganho pessoal. Não, isso não é o meu coração, isso é exploração disfarçada de espiritualidade, e eu vejo tudo isso com um olhar de tristeza profunda. O que estou falando é diferente. Estou falando sobre a prosperidade que vem como resultado natural de uma vida alinhada comigo. Uma vida em que você me busca primeiro, em que você obedece aos meus princípios de mordomia, de integridade, de trabalho honesto, de generosidade, de fé ativa. A prosperidade que vem dessa forma não é algo que você arranca de mim, é algo que flui naturalmente como consequência de uma vida que obedece aos princípios que eu coloquei na criação. Pensa comigo por um momento. Eu criei este mundo com princípios. Semear e colher é um princípio que eu coloquei na criação. Trabalho diligente é um princípio que eu coloquei na criação. Dar e receber é um princípio que eu coloquei na criação. Honrar a mim com as primícias é um princípio que eu coloquei na criação. Quando você vive alinhado com esses princípios, a prosperidade não é uma surpresa. Ela é uma consequência lógica da forma como eu estruturei o universo. E tem mais. Eu tenho planos para você que envolvem prosperidade, porque eu tenho propósitos para você que exigem recursos. Quando eu olho para o seu futuro, e eu vejo o seu futuro com uma clareza absoluta, cada detalhe, em cada dobra do tempo, cada possibilidade, eu vejo coisas que você vai fazer, pessoas que você vai ajudar, causas que você vai sustentar, ministérios que você vai apoiar, famílias que você vai impactar. E para tudo isso, você vai precisar de recursos. A sua prosperidade não é um fim em si mesmo. Ela é um instrumento no meu plano maior. Pense em Salomão mais uma vez. Por que eu dei a ele tanta riqueza? Para que ele pudesse construir o templo, para que as nações olhassem para Israel e vissem o reflexo do meu favor, para que a sabedoria que eu depositei nele pudesse ser transmitida para gerações futuras. A riqueza de Salomão tinha um propósito que ia muito além de Salomão, e a sua prosperidade também vai além de você. Mas aqui está o ponto que eu preciso que você internalizar profundamente hoje. A razão pela qual muitas pessoas não prosperam não é porque eu não quero que elas prosperem. É porque existem coisas dentro delas, crenças limitantes, medos, padrões de comportamento, feridas não curadas, pecados não confessados, falta de conhecimento, falta de alinhamento com os meus princípios, que funcionam como bloqueios invisíveis entre a bênção que eu já preparei e a vida que elas estão vivendo. E é sobre isso que vamos falar nos próximos capítulos. Por ora, quero que você grave isso no seu coração como uma pedra fundamental. Eu quero te ver prosperando. Eu quero que as suas contas estejam pagas. Eu quero que você tenha o suficiente não apenas para si, mas para ser generoso. Eu quero que a sua vida financeira seja um testemunho do meu cuidado e do meu poder. Não porque você mereça mais do que qualquer outro filho meu, mas porque eu sou um pai bom e pais bons desejam o bem de seus filhos. Ponto final.
escreva nos comentários. Deus quer a minha prosperidade e eu recebo isso, meu querido filho, minha querida filha. Agora eu quero mergulhar com você dentro da oração de Salomão de uma forma que vai além da leitura superficial do texto bíblico, porque essa oração, especialmente a grande oração de dedicação do templo registrada em 1 Reis 8, é uma das orações mais poderosas, mais completas e mais ricas em princípios espirituais que já foram pronunciadas por um ser humano. E eu guardei essa oração na minha palavra por milhares de anos, para que pessoas como você pudessem aprender com ela. Quando Salomão terminou de construir o templo, algo que levou 7 anos, que envolveu dezenas de milhares de trabalhadores, que consumiu quantidades inimagináveis de ouro, prata, cedro, pedra, e que representava o sonho que seu pai Davi não pôde realizar. Ele se posicionou diante do altar, estendeu as mãos para o céu diante de toda a congregação de Israel e começou a orar. E essa oração tem uma estrutura que eu quero te ensinar, porque ela é um modelo para a forma como você deve se aproximar de mim. Primeiro, Salomão começou com adoração e reconhecimento do meu caráter. Ele disse: Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem embaixo na terra, que guardas o convênio e a misericórdia a teus servos que andam diante de ti com todo o coração. Ele não começou pedindo. Ele começou declarando quem eu sou. E isso é fundamental, porque a adoração genuína não é uma técnica para me manipular a agir. A adoração genuína é o posicionamento do coração que me reconhece como soberano, como fiel, como bom. E quando o seu coração está nesse posicionamento, ele está pronto para receber. Segundo, Salomão reconheceu abertamente os limites humanos diante da minha grandeza. Ele disse: Mas em verdade habitará Deus na terra? Eis que os céus e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Isso é humildade radical. Salomão havia construído algo imenso, algo extraordinário, algo que custou anos e recursos incalculáveis. E ainda assim ele se posicionou dizendo: Isso que eu fiz é insuficiente para te conter. Você não cabe em nada que eu possa construir. E essa humildade abriu espaço para que a minha glória descesse de uma forma tão poderosa que os sacerdotes não conseguiram nem ficar de pé para ministrar. Tamanha era a presença que preencheu aquele lugar. Terceiro, Salomão pediu que eu ouvisse. Ele repetiu várias vezes ao longo da oração a expressão ouve no céu, lugar da tua habitação, e quando ouvires, perdoa. Ele não estava pedindo que eu descesse ao nível da terra. Ele estava reconhecendo que eu habito nos céus e pedindo que de lá eu ouvisse as orações do povo. E isso é um princípio que muita gente ignora. Quando você ora, você está se comunicando com um Deus que está acima de toda circunstância, acima de toda limitação, acima de toda aparente impossibilidade. A sua situação financeira pode parecer absolutamente sem saída do ponto de vista humano, mas do ponto de vista do alto, onde eu habito, existe um caminho que ainda não foi revelado a você. Quarto, Salomão intercedeu pelo povo em situações específicas. Ele orou por aqueles que estivessem em necessidade, por aqueles que tivessem pecado e se arrependido, por aqueles que estivessem em guerra, por aqueles que estivessem em cativeiro, e em cada uma dessas situações ele pediu que eu intervisse. Isso me mostra o coração pastoral de Salomão, mas também me mostra algo que eu quero te ensinar. A oração eficaz é específica. Ela nomeia situações. Ela identifica necessidades concretas. Ela não fica apenas na abstração de abençoa minha vida. Ela entra nos detalhes. Quando você ora por provisão financeira, eu quero que você seja específico. Não tenha medo de me dizer os números.
Não tenha vergonha de me apresentar as contas. Não sinta que é pequeno demais para trazer para a minha presença os detalhes financeiros da sua vida. Eu sou um Deus de detalhes. Eu conheço o número de cabelos da sua cabeça. Eu sei quantas vezes você respirou hoje. Eu estou atento a cada sparrow que cai ao chão. Se eu me importo com esses detalhes, você acha que as suas contas a vencer são pequenas demais para minha atenção? Quinto, Salomão terminou a oração com uma bênção sobre o povo, e quando ele terminou, aconteceu algo extraordinário. Fogo desceu do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Não foi uma manifestação gradual. Não foi algo sutil que as pessoas tiveram que ser convencidas de que havia acontecido. Foi uma manifestação sobrenatural, visível, indiscutível, e o povo caiu de joelhos e adorou. Filho, filha, eu quero que você entenda que essa oração de Salomão não funcionou porque ele usou as palavras certas. Não funcionou porque ele seguiu o ritual correto. Funcionou porque saiu de um coração que estava genuinamente voltado para mim. E é isso que eu quero de você. Não quero palavras decoradas. Não quero orações bonitas para parecer espiritual. Quero o seu coração. Quero a sua honestidade. Quero que você chegue diante de mim exatamente como você é, com as suas dívidas, com os seus medos, com as suas dúvidas, com a sua cansada esperança. E que você declare: Senhor, eu preciso de Ti. Não sei como sair disso, mas confio que Tu és capaz. Essa declaração de dependência total é o que faz a oração funcionar. Não é a sua eloquência, é a sua entrega. Meu querido filho, minha querida filha, chegou a hora de ter uma conversa que talvez doa um pouco, mas que você precisa ouvir, porque eu te amo profundamente demais para te deixar confortável numa situação que está te destruindo. Quero falar sobre os bloqueios invisíveis. As razões pelas quais a provisão que eu já reservei para você está sendo impedida de chegar. Porque preciso que você entenda algo. Na maioria das vezes em que as pessoas não estão prosperando, não é porque eu decidi não agir. É porque há algo dentro delas ou ao redor delas que está funcionando como uma barreira entre a bênção e a realidade. E se você não identificar essa barreira, você pode orar por décadas e continuar sem ver resultado. Não por falta de fé, mas por falta de conhecimento. O primeiro bloqueio, e talvez o mais comum, é a falta de dízimo e oferta. Eu sei que esse é um tema que gera debate, que provoca resistência, que muita gente prefere evitar. Mas preciso ser honesto com você, porque sou um pai que fala a verdade. Em Malaquias 3, 10, 11, eu disse algo muito específico. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha escassez. E por amor de vós, proibirei o devorador, para que não vos destrua os frutos da terra, e a vide no campo não será estéril para vós outros. Percebe o que eu disse? Eu disse que vou proibir o devorador. Ou seja, existe um devorador, uma força que consome, que drena, que destrói a provisão que deveria estar chegando até você. E quando você honra a mim com os primeiros frutos do que você ganha, eu ativo a minha proteção sobre o restante. Isso não é superstição, isso é princípio espiritual. E quando você viola esse princípio, você retira de si mesmo uma camada de proteção sobrenatural sobre as suas finanças. O segundo bloqueio é a mágoa e o ressentimento não resolvidos. Isso pode parecer não ter nada a ver com finanças, mas tem tudo a ver. Quando você carrega mágoa no coração, especialmente mágoa de pessoas que te devem dinheiro, que te prejudicaram financeiramente, que te fizeram mal em questões de dinheiro, essa mágoa cria uma corrente espiritual que amarra a sua provisão.
O perdão não é apenas um ato moral. É uma libertação espiritual que desbloqueia o fluxo de bênção na sua vida. Quando você perdoa, você não está libertando a outra pessoa, você está se libertando. O terceiro bloqueio é a parceria com trevas nas finanças. Isso inclui desonestidade nos negócios, fraude fiscal, roubo de qualquer espécie, manipulação financeira, sonegação, qualquer forma de ganho que viola os meus princípios de integridade. Quando a fundação das suas finanças é construída sobre desonestidade, eu não posso abençoar aquilo. Não porque eu não quero te ver bem, mas porque abençoar práticas desonestas seria compactuar com aquilo que destrói pessoas e comunidades. A minha bênção não pode pousar sobre uma fundação podre. Precisa de uma fundação limpa. O quarto bloqueio é o medo de prosperar. Sim, isso existe, e é mais comum do que você imagina. Algumas pessoas, no fundo do seu coração, têm medo do que vai acontecer quando prosperarem. Medo de que os parentes vão aparecer pedindo ajuda. Medo de que as pessoas vão mudar a forma como te tratam. Medo de que você não vai saber lidar com o dinheiro. Medo de que vai se afastar de mim. Medo de que vai perder a humildade. E esse medo inconsciente cria uma resistência invisível à prosperidade. Seu espírito sabota o que sua boca pede. O quinto bloqueio é o conformismo espiritual. É quando a pessoa se acostumou tanto com a escassez que ela começou a enxergar a pobreza como parte da sua identidade. Quando alguém pergunta, como você está? E a resposta automática é sobrevivendo, levando. Isso é um sinal de conformismo espiritual. Você não foi criado para sobreviver. Você foi criado para viver com abundância, com propósito, com alegria. Mas quando você internaliza a escassez como identidade, você começa a tomar decisões, a fazer escolhas, a se posicionar de formas que perpetuam essa escassez. Porque inconscientemente você acredita que é o que merece. O sexto bloqueio é a falta de alinhamento entre fé e ação. Fé sem obras é morta. Eu disse isso através do apóstolo Tiago. E é uma verdade que precisa ser levada a sério. Algumas pessoas oram por provisão, mas não fazem nada para recebê-la. Ficam esperando que o dinheiro caia do céu, enquanto poderiam estar desenvolvendo uma habilidade, buscando uma oportunidade, organizando as finanças que já têm, dando um passo de fé em direção ao propósito que eu coloquei no coração delas. A oração ativa o sobrenatural. Mas você ainda precisa caminhar com os seus pés naturais em direção ao que está pedindo. Filho, filha, quero que você faça uma pausa agora e ore comigo, em silêncio, com honestidade. Pergunta ao seu próprio coração: qual desses bloqueios está presente na minha vida? Não precisa se envergonhar diante de mim, eu já sei. Só quero que você também saiba, porque o reconhecimento é o primeiro passo para a libertação. E eu prometo, quando você identifica o bloqueio e vem até mim com arrependimento e disposição de mudar, eu movimento o meu braço poderoso para desfazer aquilo que estava te prendendo. Escreva nos comentários: Senhor, remove todo o bloqueio da minha provisão. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado, então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha. Existe uma diferença que precisa ser compreendida entre pedir e crer. E essa diferença é o abismo que separa quem ora por anos sem ver resultado de quem ora e vê o céu se mover. Salomão não apenas pediu, Salomão creu.
E eu quero te mostrar como essa fé se manifestou de formas práticas na vida dele e como você pode fazer o mesmo. Quando Salomão decidiu construir o templo, ele tomou uma decisão que qualquer pessoa de mentalidade escassa consideraria loucura. Ele não esperou ter todos os recursos antes de começar. Ele não esperou o momento certo, o timing perfeito, a economia favorável. Ele olhou para o propósito que eu havia depositado no coração do seu pai Davi, entendeu que era sua responsabilidade dar continuidade e começou. Ele agiu como se a provisão já fosse certa, porque para ele era. A promessa que eu havia feito era suficiente. A palavra que eu havia dado era fundação suficiente sobre a qual construir. E isso é exatamente o que Hebreus 11 descreve quando diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé não é um sentimento. Fé não é entusiasmo. Fé não é a ausência de medo. Fé é uma decisão de tratar o que eu prometi como real. Mais real do que o que os seus olhos estão vendo agora. Mais real do que o que o seu extrato bancário está mostrando agora. Mais real do que o que o seu vizinho está falando. Mais real do que o que a sua história até aqui tem demonstrado. Salomão contratou Irão, rei de Tiro, para fornecer cedros do Líbano, madeiras preciosas que não existiam em Israel em quantidade suficiente para o projeto. Ele mobilizou 30.000 homens para trabalhar em turnos. Ele organizou 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra na montanha. Tudo isso antes de ver o templo pronto. Tudo isso com base numa promessa que eu havia dado a Davi. A fé de Salomão não era passiva, ela era tremendamente ativa, tremendamente prática, tremendamente mobilizadora. E eu quero te perguntar, o que a sua fé tem mobilizado? O que você tem feito de diferente com base na crença de que eu estou agindo nas suas finanças? Porque se a sua fé não está mudando nada na sua rotina, nas suas decisões, nos seus comportamentos, então preciso ser honesto. Não é fé, é esperança vaga. E esperança vaga não move montanhas. Fé ativa, fé que age, fé que faz. Essa é a que move montanhas. Agora, preciso te mostrar algo que aconteceu com Salomão que é absolutamente fascinante. Depois que o templo ficou pronto e a glória de Deus desceu e preencheu aquele lugar de uma forma que deixou os sacerdotes prostrados, a Bíblia registra que Salomão ofereceu sacrifícios numa quantidade que a mente humana mal consegue imaginar. 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Isso não foi sacrifício movido pelo desespero. Foi sacrifício movido pela gratidão antecipada, pela certeza de que o que havia sido construído era sagrado, pelo desejo de honrar a mim de forma proporcional à magnitude do que havia sido realizado. E eu respondei a essa oferenda de uma forma extraordinária. Apareci a Salomão de noite e disse: ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício. Se eu encerrar os céus para que não haja chuva, e se ordenar as gafanhotos que consumam a terra, e se mandar a pestilência entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Filho, filha, isso é um dos versículos mais poderosos da Escritura inteira para situações de crise, de necessidade, de escassez. E percebe a condição? Se o meu povo se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Não é uma lista de rituais religiosos, é uma descrição de postura de coração, humildade, oração, busca genuína da minha presença. Abandono dos caminhos que estão errados. Quando essas 4 condições estão presentes, a minha resposta é tripla: ouvir dos céus, perdoar os pecados, sarar a terra. E sarar a terra, no contexto bíblico, é muito mais do que cura física.
É restauração de tudo o que estava destruído. É recuperação de tudo o que estava perdido. É recuperação da fertilidade, da produtividade, da abundância. Quando eu saro a terra de alguém, tudo ao redor daquela pessoa começa a produzir de forma que não produzia antes. Isso é o que a fé de Salomão desencadeou, não apenas para ele, mas para toda uma nação. E é isso que eu quero desencadear na sua vida hoje. Não apenas bênção para você, mas bênção que transborda para todos ao seu redor. Bênção que faz a sua família testemunhar o meu poder. Bênção que faz as pessoas ao redor perguntarem: o que aconteceu com você? Por que você está diferente? O que mudou na sua vida? E você vai poder apontar para mim e dizer: foi Deus. Só pode ter sido Deus. A fé que transforma não é a fé que espera imóvel. É a fé que, enquanto espera pela manifestação visível, continua agindo, continua honrando, continua buscando, continua plantando. É a fé que diz: eu não vejo ainda, mas já estou agindo como se já tivesse visto. É a fé que, como Salomão, começa a construir o templo antes de ter todos os recursos, porque a promessa de Deus é fundação suficiente para a ação humana. Meu querido filho, minha querida filha, existe algo que preciso te revelar hoje que vai mudar completamente a forma como você vê a sua vida e as suas circunstâncias. Antes que você nascesse, antes que sua mãe soubesse que estava grávida, antes que seu nome fosse escolhido, antes que seus olhos vissem a primeira luz deste mundo, eu já tinha um plano para você, já tinha um propósito traçado, já tinha um destino estabelecido. E dentro desse plano, dentro desse propósito, dentro desse destino, existe provisão. Jeremias 29:11 diz: porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Pensamentos de paz, shalom em hebraico. E shalom não é apenas ausência de conflito. Shalom é inteireza, é completude, é prosperidade em todas as dimensões da vida, espiritual, física, relacional e sim, financeira também. O fim que eu tenho planejado para você é um fim de shalom. Isso é o que eu penso sobre você. Isso é o que eu planejei para você, mas tem algo ainda mais profundo que isso. Antes de eu formar o universo, antes que existisse luz ou escuridão, terra ou mar, tempo ou espaço, eu já te conhecia. Em Efésios 1:4 está escrito que eu te escolhi nele antes da fundação do mundo. Você não é um acidente. Você não é uma consequência não planejada de decisões humanas. Você é uma escolha deliberada de mim. Um ser que eu quis que existisse, que eu planejei com propósito, que eu trouxe ao mundo por razões que transcendem o que qualquer mente humana pode completamente compreender. E dentro dessa escolha, dentro dessa decisão eterna que eu tomei sobre você antes que o tempo existisse, há um pacto de provisão. Isso não é algo que você conquista através de bom comportamento. Não é algo que você merece através de piedade suficiente. É uma herança que eu preparei para você como filho meu, como filha minha, e que está disponível para você entrar. Pensa no exemplo de uma herança humana. Quando um pai deixa uma herança para seus filhos, o valor daquela herança não depende do comportamento dos filhos depois da morte do pai. Ela foi estabelecida pelo pai. É uma expressão do amor e da intenção do pai. Os filhos podem escolher não reivindicar a herança, podem nem saber que ela existe, podem deixar que outra pessoa a tome, podem desperdiçar o que recebem. Mas a herança foi estabelecida independentemente dessas escolhas. É assim com o pacto de provisão que eu fiz com você. Eu já estabeleci, já preparei, já reservei. A questão não é se a provisão existe, ela existe. A questão é se você vai entrar nela, se você vai reivindicá-la, se você vai posicionar-se para recebê-la e como você se posiciona.
Voltamos a Salomão. Salomão se posicionou através de 3 coisas: busca de minha face, obediência aos meus princípios e ação alinhada com o meu propósito. Não foi uma fórmula mágica, foi um estilo de vida, foi um padrão de relacionamento comigo que ele cultivou ao longo do tempo. Agora, preciso ser transparente com você sobre algo que é doloroso para mim dizer, mas que é necessário. Salomão, com toda a sabedoria que eu lhe dei, no final da sua vida afastou-se de mim. Casou-se com mulheres estrangeiras que desviaram o seu coração para outros deuses. E isso teve consequências. Não porque eu quis puni-lo, mas porque afastar-se de mim é afastar-se da fonte. Quando você se afasta da fonte, o fluxo diminui naturalmente. E isso é um aviso que amor me obriga a te dar. O pacto de provisão que eu fiz com você é real, é eterno, é inabalável da minha parte, mas ele flui através do relacionamento. Quando o relacionamento está saudável, quando você está caminhando comigo, quando você está buscando minha face e obedecendo à minha voz, o fluxo é poderoso. Quando o relacionamento está deteriorado, quando você se afasta, quando pecados habituais não confessados criam distância entre nós, o fluxo diminui. Não porque eu te abandono, mas porque você se move para fora da corrente. A boa notícia é que a corrente nunca para. A provisão que eu preparei nunca se esgota. O pacto que eu fiz nunca expira. E em qualquer momento em que você decidir voltar, em qualquer momento em que você se virar para mim com um coração honesto e um desejo genuíno de restaurar o relacionamento, eu já estarei lá, com os braços abertos, como o pai do filho pródigo que viu o filho ainda de longe e saiu correndo ao encontro dele. Você pode ter se afastado, pode ter tomado decisões erradas, pode ter desperdiçado o que eu havia te dado, mas o pacto continua. A herança ainda está disponível. Eu ainda estou aqui, e o meu convite hoje é: volte. Não para uma religião, não para uma lista de regras. Volte a mim, volte ao relacionamento. Volte à corrente de provisão que nunca secou, porque eu nunca me cansei de você. Escreva nos comentários: eu reivindico o pacto de provisão que Deus fez por mim, meu amado filho, minha amada filha. Preciso te dizer algo que eu quero que você ouça, não apenas com os seus ouvidos, mas com o seu espírito, com a profundidade do seu ser. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, enquanto você está ouvindo as minhas palavras através dessa mensagem, eu estou trabalhando nos bastidores da sua vida. Existe algo sendo preparado que você ainda não pode ver. Algo que está prestes a se revelar. Algo que vai surpreender até você. Eu sei que os últimos tempos têm sido difíceis. Eu sei que existem contas pendentes. Eu sei que existem planos que tiveram que ser adiados. Eu sei que existem sonhos que começaram a empoeirar porque a realidade financeira foi pesada demais para carregar junto com eles. Eu vejo tudo isso e estou te dizendo, o período de espera está chegando ao fim. Não porque a situação mudou do ponto de vista humano, mas porque eu decidi agir. Apocalipse 3:8 diz: Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Uma porta aberta que ninguém pode fechar. Pensa no poder dessa afirmação. Não importa quem tentou te bloquear. Não importa quem te disse que você não ia conseguir. Não importa quais portas foram fechadas na sua cara, quais oportunidades pareceram escapar, quais negócios não deram certo, quais empregos não vieram, quais investimentos não prosperaram. Quando eu abro uma porta, ela fica aberta. Ninguém fecha o que eu abri. E o que é essa porta? Às vezes, é um contato inesperado. Alguém que você vai encontrar, que vai abrir uma oportunidade que você não estava nem procurando. Às vezes, é uma ideia que vai surgir na sua mente de forma tão clara e tão poderosa que você vai saber imediatamente que veio de mim.
Às vezes, é uma proposta de emprego, uma chance de negócio, um dinheiro que vem de onde você menos esperava, uma dívida que é renegociada em termos que pareciam impossíveis, uma oportunidade de aprendizagem que vai mudar completamente sua capacidade de gerar renda. Mas existe algo que precisa acontecer da sua parte para que você entre pela porta quando ela se abrir. Você precisa estar em movimento. Portas abertas não servem para quem fica parado esperando. Portas abertas são para quem está caminhando em direção ao propósito com fé ativa. Quando Moisés chegou ao Mar Vermelho com o exército do faraó atrás, eu não abri as águas antes dele dar o primeiro passo. Quando Josué e os israelitas chegaram ao Jordão, eu não parei as águas antes dos pés dos sacerdotes tocarem o rio. A abertura do caminho aconteceu em resposta ao movimento de fé. Então preciso te perguntar, você está em movimento? Está buscando oportunidades com olhos abertos para o que eu posso estar enviando? Está desenvolvendo suas habilidades, aprimorando seus talentos, cultivando relacionamentos, buscando conhecimento que vai te posicionar melhor para o que está vindo? Ou está esperando parado, esperando que eu faça tudo enquanto você não faz nada? Pense em Salomão mais uma vez. Quando eu apareci e disse, pede o que quiser, Salomão não ficou paralisado pela magnitude da oferta. Ele agiu, fez um pedido específico, claro, fundamentado em conhecimento de si mesmo e de sua missão. E quando recebeu a resposta, não ficou esperando a riqueza cair do céu. Ele organizou o reino, estabeleceu rotas comerciais, cultivou alianças estratégicas com nações vizinhas, desenvolveu projetos de infraestrutura, criou sistemas de tributação justa, usou a sabedoria que eu havia dado para criar estruturas que atraíram e multiplicaram a riqueza que eu havia prometido. Agora, vou te falar sobre as portas específicas que estou prestes a abrir na sua vida financeira. Porque eu conheço você, conheço o seu coração, conheço os seus dons e talentos e estou preparando a abertura alinhada com quem você é. A primeira porta é a porta de novas fontes de renda. Você tem talentos que ainda não foram completamente explorados. Você tem habilidades que podem ser transformadas em serviço para outras pessoas. Você tem conhecimento acumulado ao longo de anos de experiência que tem valor no mercado. Mesmo que você não acredite nisso, eu estou preparando circunstâncias para revelar a você um caminho de geração de renda que vai complementar ou até transformar o que você faz hoje. A segunda porta é a porta da recuperação e do resgate. Existem recursos que foram tirados de você de formas injustas. Seja por desonestidade de outra pessoa, seja por decisões que você tomou sem sabedoria suficiente, seja por circunstâncias que estavam fora do seu controle. Eu vim dizer a você que sou o Deus que restaura. O livro de Joel fala sobre os anos que o gafanhão comeu sendo restaurados, e essa promessa é para você. O que foi consumido pela escassez, pelo erro, pela injustiça, eu tenho o poder e a intenção de restituir. A terceira porta é a porta das conexões divinas. Existem pessoas que eu estou posicionando para entrar na sua vida. Pessoas que têm peças que você precisa, que têm oportunidades, que se encaixam perfeitamente nos seus dons, que vão enxergar em você o que você às vezes não consegue enxergar em si mesmo. Fique de olhos abertos. Preste atenção nas pessoas que estão cruzando o seu caminho neste período. Não subestime nenhum encontro como coincidência. A quarta porta é a porta da sabedoria financeira. Parte da provisão que estou enviando a você não vem em forma de dinheiro. Vem em forma de iluminação sobre como gerir melhor o que já tem. Como parar de vazar recursos por comportamentos que você nem percebe, como reorganizar as suas finanças de uma forma que crie espaço para crescimento. Fique receptivo ao ensinamento. Não tenha orgulho de aprender. Meu querido filho, minha querida filha,
Uma das armadilhas mais perigosas que o inimigo usa contra as pessoas que estão esperando pela provisão é a armadilha da passividade paralisante. É aquela voz que diz: você já orou, já jejuou, já fez tudo o que podia fazer. Agora é só esperar. E enquanto a pessoa espera, ela para de agir, para de buscar, para de se mover. E a espera que deveria ser produtiva se torna uma espera estéril, que não produz nada. Eu quero te ensinar como esperar de forma ativa, como cultivar a sua fé durante o período de espera de uma forma que não apenas preserva, mas multiplica o que está dentro de você enquanto a manifestação exterior ainda não chegou. O primeiro princípio é: continue plantando durante a espera. Eclesiastes 11:4 diz: quem observa o vento não semeará, e quem olha para as nuvens não cegará. Em outras palavras, se você fica esperando que as condições sejam perfeitas antes de agir, você nunca vai agir. E se você não age, não planta, e se não planta, não colhe. A espera produtiva é uma espera em que você continua plantando, continua trabalhando, continua investindo tempo e energia nos seus propósitos, continua desenvolvendo os seus dons, continua servindo com o que tem, mesmo quando as condições aparentemente não favorecem. Abraão plantou durante a espera. Esperou décadas pela promessa do filho, e durante esse tempo continuou vivendo como um homem que confiava em mim. Continuou servindo aos que chegavam à sua tenda, continuou honrando o pacto através de práticas concretas. A espera de Abraão não foi uma espera passiva, foi uma espera de alguém que continuava vivendo de acordo com quem ele era em mim, independentemente do que as circunstâncias diziam. O segundo princípio é: organize o que você já tem. Uma das razões pelas quais muitas pessoas não conseguem receber mais é porque não estão sendo bons mordomos do que já têm. Se você está recebendo R$2.000 e gastando R$500, a questão não é que eu não te dou o suficiente. A questão é que existe um desalinhamento entre entrada e saída que precisa ser corrigido. Quando você toma controle das finanças que já tem, quando você estabelece um orçamento, quando você elimina gastos desnecessários, quando você começa a tratar o dinheiro com respeito e sabedoria, você demonstra que está pronto para mais. Lucas 16:10 diz: o que é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E o que é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Fidelidade no pouco é a qualificação para o muito. Se você não está sendo fiel no que tem, não estou em condições de te dar mais. Porque dar mais seria dar mais para desperdiçar, e isso não te beneficia. O terceiro princípio é: alimente o seu espírito durante a espera. Salmos 1:1-3 descreve o homem bem-aventurado como aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, e que é como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará. A meditação na minha palavra não é um ato religioso. É nutrição espiritual que mantém as suas raízes fundas durante as estações de seca, que garante que quando a chuva de bênção vier, você tem fundação suficiente para sustentá-la. Durante a espera, você precisa estar lendo a minha palavra, orando com regularidade, participando de uma comunidade de fé que te nutre, buscando aconselhamento espiritual sábio. Não porque essas coisas são a moeda de troca que vai me obrigar a agir, mas porque são os meios pelos quais você mantém a conexão comigo, e é nessa conexão que a fé é sustentada e a visão é renovada. O quarto princípio é: seja generoso mesmo quando parece impossível. Isso é contraintuitivo. Quando você está passando necessidade, a última coisa que você quer ouvir é: seja generoso. Mas eu te digo,
A semente plantada em tempo de escassez tem um valor diferente no reino espiritual. Lucas 21 registra a história da viúva que deu ao tesouro do templo 2 moedas, o menor valor monetário possível. Mas eu disse que ela havia dado mais do que todos os outros, porque os outros deram do que lhes sobrava, enquanto ela deu tudo o que tinha para viver. Não estou te dizendo para dar o que você não tem, para criar mais dívidas em nome de generosidade. Estou te dizendo, seja fiel em ser generoso com o que você tem, mesmo que seja pequeno, porque a semente que você planta em fé, mesmo que pequena, ativa o princípio de colheita que eu coloquei na criação. E a colheita que vem da semente plantada em sacrifício tem uma dimensão que a colheita da semente plantada em abundância muitas vezes não alcança. O quinto princípio é: declare a provisão enquanto espera por ela. Romanos 4:17 diz que Abraão creu em mim como o Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Eu chamo as coisas que não são como se fossem. E você, feito à minha imagem, tem esse mesmo poder nas suas palavras quando elas estão alinhadas com a minha palavra e com a minha vontade. Comece a declarar sobre a sua vida: eu sou abençoado. Minhas finanças estão sob o governo de Deus. A provisão está chegando. As portas estão se abrindo. Eu tenho o suficiente e me sobra para ser generoso. Não é negação da realidade. É declaração de uma realidade superior que está sendo manifesta. Suas palavras têm poder. E quando você alinha as suas palavras com a minha palavra, você participa ativamente do processo de criação da realidade que eu planejei para você. Escreva nos comentários: eu planto em fé e colho em abundância. Meu querido filho, minha querida filha, preciso te contar sobre um homem chamado Jó, um homem que havia construído uma vida extraordinária, 7 filhos e 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e uma grande quantidade de servos. A Bíblia diz que ele era o maior de todos os homens do Oriente. E em questão de dias, perdeu absolutamente tudo. Os filhos morreram. O gado foi roubado ou destruído. A saúde foi atacada a ponto de ele estar coberto de chagas dolorosas, sentado no meio das cinzas, raspando a pele com um fragmento de cerâmica. Eu quero que você entenda o que Jó viveu, porque preciso que você entenda o que eu fiz depois. Mas antes de chegar no depois, preciso que você entre no meio da história, naquele ponto em que Jó estava no fundo do poço, no ponto mais escuro da escuridão, sem saber se haveria saída. Porque talvez você esteja nesse ponto agora. Talvez você tenha perdido algo que parecia ser a sua maior bênção. Talvez você tenha visto uma porta que parecia ser definitiva se fechar de forma violenta e inesperada. Talvez você esteja olhando ao redor da sua vida financeira e vendo apenas destruição, apenas dívida, apenas escassez. E a pergunta que está queimando no seu coração é: por que, Senhor? Por que eu? Por quanto tempo mais? Eu não vou te dar uma resposta simplista. Não vou te dizer que tudo acontece porque você pecou ou porque você falhou de alguma forma. O próprio Jó prova que isso não é verdade. Porque antes de tudo acontecer, ele era descrito por mim mesmo como homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Jó era um homem bom, um homem de fé, um homem que me honrava, e ainda assim passou pelo que passou. O que posso te dizer, o que preciso que você grave com letras de fogo no seu coração, é que o fato de algo parecer fechado não significa que eu fechei. O fato de uma porta estar bloqueada não significa que eu bloqueei. O fato de a situação parecer sem saída não significa que eu estou de braços cruzados do outro lado. Durante todo o período de sofrimento de Jó, onde você acha que eu estava? Longe? Distraído? Alheio? Não. Eu estava presente.
Eu via cada lágrima, eu ouvia cada lamento, eu observava cada noite de angústia. E eu tinha um plano que Jó não conseguia ver, um plano que envolvia a restauração mais completa, mais avassaladora, mais impressionante que a mente humana poderia imaginar. No final da história de Jó, depois de ele ter passado por aquilo tudo, depois de ter gritado para os céus em desespero, mas nunca ter aberto mão de mim, depois de ter segurado na minha mão mesmo quando não conseguia ver o rosto de quem estava segurando a mão dele, eu restaurei a sua vida, mas não restaurei o mesmo que havia antes. Restaurei o dobro. 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas, exatamente o dobro de tudo o que havia perdido. Isso significa que o período de escassez que você está vivendo agora não é o capítulo final. Não é o fim da história. É um capítulo difícil, um capítulo doloroso, um capítulo que você não escolheu. Mas ainda assim, um capítulo dentro de uma narrativa maior que eu estou escrevendo sobre a sua vida. E que tem um final que vai te fazer olhar para trás e entender por que era preciso passar por aqui para chegar lá. Preciso te contar sobre um outro princípio que pode estar acontecendo na sua vida neste momento. O princípio da preparação. Às vezes, eu fecho uma porta porque a porta que está vindo é muito maior do que você está preparado para entrar agora. Às vezes, a escassez presente é o processo que está te desenvolvendo as capacidades, a fé, a resistência, a sabedoria e o caráter necessários para sustentar a abundância que está por vir. Pense em José, vendido pelos próprios irmãos como escravo, levado ao Egito. Trabalhou com fidelidade na casa de Potifar, e quando parecia que as coisas estavam começando a melhorar, foi falsamente acusado e jogado na prisão. Anos na prisão. Anos! E então, houve um vislumbre de esperança quando o copeiro do faraó prometeu se lembrar dele, e se esqueceu por mais 2 anos. Do ponto de vista humano, essa história é de derrota atrás de derrota. Porta fechada após porta fechada. Mas do meu ponto de vista, eu estava usando cada circunstância para preparar José para algo que nenhuma circunstância confortável poderia ter preparado. Quando Faraó teve aquele sonho que ninguém conseguia interpretar, quem estava na prisão com a unção de interpretar sonhos? José. Quem subiu do cárcere ao palácio em questão de horas? José. Quem se tornou o segundo homem mais poderoso do mundo, responsável pela sobrevivência de nações inteiras durante 7 anos de fome? José. O mesmo José que havia sido vendido por 20 moedas de prata pelos próprios irmãos. E sabe o que José disse para seus irmãos quando finalmente se revelou a eles? Não vos entristeçais, nem vos pese haverdes-me vendido para cá, porque Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. E depois, não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus. Filho, filha, essa é a perspectiva que eu quero que você tenha sobre o que está passando agora. Não foram as suas escolhas erradas que te trouxeram até aqui. Fui eu que permiti que você estivesse aqui porque sei o que está vindo. Não foram as circunstâncias que te quebraram. Fui eu que usei as circunstâncias para te moldar, e o destino que eu tenho para você, assim como tinha para José, vai fazer todo o caminho fazer sentido. Escreva nos comentários. Senhor, confio no seu plano mesmo quando não enxergo a saída, meu amado filho, minha amada filha. Chegamos ao momento mais importante deste vídeo. Chegamos ao ponto em que toda a revelação que eu compartilhei com você, ao longo dessas palavras, precisa se condensar em algo concreto, algo que você possa levar daqui e colocar em prática hoje, não amanhã, não na semana que vem, não quando as circunstâncias melhorarem. Hoje, quero te guiar através de uma oração que tem os elementos da oração de Salomão, os mesmos elementos que abriram o céu, que trouxeram a glória, que desbloquearam a maior provisão que o mundo jamais conheceu em uma única vida humana.
E quero que você ore esta oração com o seu coração completamente aberto, completamente entregue, completamente vulnerável diante de mim. Mas antes disso, quero te dar algo mais. Quero te dar as palavras de Salomão, que ele pronunciou em sua oração de dedicação, que se tornaram uma das promessas mais poderosas da Escritura inteira para situações de necessidade financeira. Em 2 Crônicas 7:14, eu respondi à oração de Salomão com estas palavras: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Cada parte desta promessa é uma chave que você precisa girar hoje, humilhar-se, reconhecer que você não pode se virar sozinho, que precisa de mim, que a sua autossuficiência chegou ao limite e que o único caminho verdadeiro para frente passa por mim. Orar, não apenas pedir, mas se comunicar comigo com profundidade, com honestidade, com persistência. Oração não é uma técnica, é um relacionamento. É você chegando até mim como quem chega diante de um pai que ama, que ouve, que age, buscar a minha face, não apenas a minha mão, não apenas o que eu posso dar, mas a mim mesmo. Quando a provisão é um meio termo, quando você quer as bênçãos, mas não necessariamente a mim, algo fica fundamentalmente errado na dinâmica. Mas quando você me busca a mim em primeiro lugar, as bênçãos seguem naturalmente. Converter-se dos maus caminhos, esse é o componente do arrependimento. E arrependimento de verdade não é só sentir tristeza pelo que fez errado, é mudança de direção. É deixar para trás os comportamentos, os padrões, as escolhas que estavam te afastando de mim e da bênção que eu preparei. Quando essas 4 coisas estão presentes, a minha resposta é tripla e irrevogável: ouvir, perdoar, sarar. E sarar a terra, em termos práticos, significa sarar as suas finanças, sarar os seus relacionamentos, sarar a sua saúde, sarar tudo o que o período de dificuldade danificou. Agora quero falar sobre algo que Salomão fez no final da sua oração, que é muitas vezes esquecido, mas que é poderoso demais para ignorar. Após terminar de orar, ele se levantou e abençoou toda a congregação de Israel em voz alta. Ele declarou bênção sobre o povo. E a Bíblia registra que depois de tudo, após o fogo do céu, após a glória que preencheu o templo, após o sacrifício, após a festividade de 8 dias, todos foram para suas tendas, alegres e bem dispostos de coração, por causa de todos os bens que o Senhor havia feito a Davi, e a Salomão e a Israel, seu povo. Alegres e bem dispostos de coração. Não porque os problemas haviam acabado, não porque cada situação individual estava resolvida, mas porque haviam estado na presença de mim e de meu poder, e saíram sabendo que eu estava com eles. E é isso que eu quero para você ao final deste vídeo. Não apenas informação sobre Salomão, não apenas revelação sobre bloqueios e portas e pactos. Quero que você saia daqui alegre e bem disposto de coração, porque esteve na minha presença, porque a minha voz falou ao seu coração, porque algo mudou dentro de você que vai mudar o que acontece ao redor de você. Agora vamos orar juntos. Repita estas palavras em voz alta com todo o coração. Senhor, eu me humilho diante de Ti hoje. Reconheço que não consigo me virar sozinho. Reconheço que preciso de Ti não apenas para me dar coisas, mas para me guiar, para me ensinar, para me transformar. Me perdoa pelos momentos em que busquei outras saídas antes de buscar a Tua face. Me perdoa pelos bloqueios que eu mesmo criei, mágoas que não perdoei, desobediência que mantive, medo que me paralisou. Hoje eu escolho mudar de direção. Hoje eu escolho Te buscar em primeiro lugar.
E baseado na tua palavra, que nunca falha, reclamo a promessa. Tu vais ouvir do céu, tu vais perdoar os meus pecados e tu vais sarar a minha terra, a minha vida financeira, os meus relacionamentos, a minha saúde, o meu futuro. Abro as mãos para receber o que tu já preparaste. Abro o coração para a sabedoria que tu já prometeste dar. E declaro, como Salomão declarou, tu és fiel, tu és bom. E o teu favor está sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Filho, filha, você acaba de fazer algo que tem poder no reino espiritual. Você acaba de se posicionar. Você acaba de girar as chaves. Agora mantenha esse posicionamento. Mantenha essa oração viva no seu dia a dia. Continue buscando a minha face não apenas em momentos de crise, mas como estilo de vida. E observe com os seus próprios olhos as portas da provisão começando a se abrir de formas que você nunca poderia ter planejado ou imaginado. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Escreva nos comentários. Eu declaro que as portas da minha provisão estão abertas. Meu querido filho, minha querida filha. Chegamos ao final deste tempo precioso que passamos juntos, mas na verdade não é um final, é um começo. É o começo de uma nova fase na sua jornada de fé, uma nova fase na sua caminhada financeira, uma nova fase no seu relacionamento comigo. Porque a palavra que você recebeu hoje não é para ficar guardada, é para ser vivida. Deixa eu recapitular o que caminhamos juntos, porque cada capítulo foi uma pedra no alicerce da transformação que está vindo na sua vida. Você aprendeu que Salomão não pediu riqueza, pediu sabedoria. E a sabedoria, quando genuinamente buscada, traz a provisão como consequência natural. A primeira chave para a sua prosperidade é a mesma que foi a primeira chave para a de Salomão. Busca da face de Deus, em vez de busca das mãos de Deus. Você aprendeu que Deus quer você prosperando. Não é pecado prosperar. Não é mundanidade desejar ter o suficiente e mais. A pobreza não é sinal de santidade. É frequentemente sinal de bloqueios que precisam ser identificados e removidos. Você aprendeu sobre a oração que abriu os céus para Salomão, uma oração fundada em adoração, em humildade, em especificidade e em propósito que vai além de si mesmo. Uma oração que você pode usar como modelo para se aproximar de mim nos momentos de necessidade. Você aprendeu sobre os bloqueios invisíveis. O dízimo não honrado, as mágoas não perdoadas, a desonestidade financeira, o medo de prosperar, o conformismo com a escassez, a fé sem ação, e você teve a oportunidade de identificar quais desses bloqueios estão operando na sua vida. Você aprendeu sobre a fé ativa de Salomão, que não esperou parado, mas agiu com base na promessa, antes de ver a manifestação. E que a sua fé também precisa se expressar em ação concreta. Você aprendeu sobre o pacto de provisão eterno que eu fiz com você antes mesmo de você nascer. Um pacto que não expira, que não é revogado pelos seus erros e que está disponível para você reivindicar hoje. Você aprendeu sobre as portas específicas que estou prestes a abrir, novas fontes de renda, recuperação do que foi perdido, conexões divinas, sabedoria financeira que vai transformar o que você já tem. Você aprendeu a esperar de forma ativa, plantando durante a espera, organizando o que já tem, alimentando o espírito, sendo generoso mesmo no pouco, declarando a provisão enquanto a aguarda.
Você aprendeu, através de Jó e de José, que o fechamento presente não é o fim da história. É preparação para uma abertura que vai superar tudo o que passou antes. E você orou, com as palavras e com o posicionamento de Salomão, a oração que abre portas de provisão. Agora, meu amado filho, minha amada filha, quero orar especificamente por você antes de encerrar. Receba esta oração como uma bênção sacerdotal que eu deposito sobre a sua vida neste momento. Pai Celestial, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus que abriu os céus para Salomão, que tirou José da prisão, que restaurou o dobro de Jó, que sustentou Rute e Noemi na escassez e as levou para a abundância. Hoje eu abençoo cada filho e cada filha que assistiu a este vídeo até o fim. Cada um deles chegou aqui porque tu trouxeste. Cada um deles precisa de ti, de formas que só tu conheces completamente. E eu declaro sobre cada vida que as portas da provisão se abram hoje, que os bloqueios invisíveis sejam removidos pela força do teu espírito, que a sabedoria de Salomão seja derramada sobre as decisões financeiras de cada um, que a fidelidade de Jó seja sustentada em cada um que ainda está esperando pela virada. Que a criatividade de José seja ativada em cada um que precisa enxergar novos caminhos. Que o pacto de provisão estabelecido antes da fundação do mundo seja manifestado na vida de cada um que ouviu esta palavra. Em nome de Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Filho, filha, se esta mensagem tocou o seu coração, se você sentiu que foi eu quem falou a você hoje, se algo mudou dentro de você enquanto você ouvia estas palavras, então eu preciso que você faça algo muito importante agora. Clique no curtir deste vídeo. Esse gesto simples ajuda esta mensagem a chegar em mais vidas que precisam ouvir o que você ouviu hoje. Tem alguém na sua família, no seu grupo de WhatsApp de família, no grupo de amigos, que está passando por dificuldade financeira, que está no fundo do poço como Jó, que está aguardando uma virada como José. Compartilhe este vídeo agora no seu grupo de WhatsApp. Você pode estar sendo o instrumento que eu vou usar para mudar a vida dessa pessoa hoje. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva agora e ative o sininho de notificações, porque toda semana eu envio mensagens como esta, palavras que foram preparadas com oração para falar diretamente ao coração de pessoas como você. E não para por aqui. Assista ao próximo vídeo que vai aparecer na tela agora. Eu já preparei outra mensagem poderosa para continuar o que começamos hoje. Eu te amo com um amor que não tem fim. Eu te vejo. Eu ouço você e estou agindo. Vai em paz, mas vai em movimento. Vai em fé, mas vai em ação. Vai com a certeza de que as portas da provisão estão abertas diante de você e que ninguém pode fechá-las. Que a graça, a paz e a provisão sobrenatural do Senhor cubram cada área da sua vida, hoje e sempre. Amém.